Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre produto, sobre a perspectiva da logística. Bom, o que é um produto? Um produto ele é fruto de qualquer atividade ou processo. Um processo que tem entradas, atividade de transformação, e a saída, que é um produto ou um serviço. Ok? Então, esse produto, ele tem uma parte física e uma parte intangível. Uma parte, digamos, que não é palpável, E é importante nós conhecermos essas características dos produtos, porque elas vão interferir diretamente na construção do nosso sistema logístico. Bom, a parte física, do produto, quais as características? Então, o produto, tem um peso específico, um volume que ele ocupa, no equipamento de transporte, no seu sistema de armazenagem, a forma que esse produto tem, que vai interferir, na embalagem que eu preciso para o acondicionamento desse item, também, no veículo de transporte, essa forma ela vai interferir, a embalagem vai interferir. Qual que é o desempenho desse produto, a durabilidade dele, Então, todos são aspectos que devem ser considerados, essa parte física, tangível do produto, e que irão interferir no meu sistema logístico. E a parte intangível, que é o suporte pós-venda, as informações relativas a esse produto, que eu devo conhecer e devem servir para passar para o meu cliente também, para conhecimento do produto, para a tomada de decisão dele, da escolha da minha organização ou não. Então, essas são algumas dimensões importantes de serem conhecidas. Bom, por que estudar o produto, sob essa perspectiva logística? Então, vamos acompanhar aqui. Bom, dentro da logística, nós temos que tomar decisões sobre transporte, o nível de serviço ao cliente, decisão sobre estoque. Como eu coloquei anteriormente para vocês. Então, no planejamento do sistema logístico, essas decisões são muito importantes. E aí, dentro do transporte, por exemplo, a seleção do modal, quais os roteiros que eu vou escolher para movimentar aquele produto, qual equipamento específico, como que vai ser o processo de processar as reclamações, ou sugestões que o cliente me dá, dependendo do produto, essas decisões vão ser totalmente diferentes. A gente vai ver as características, de cada produto que podem ter, e como isso pode interferir nessas decisões. Decisões sobre estoque. Manter ou não manter estoque, qual a quantidade de produtos estocados desse produto, qual que é a previsão de vendas, é um produto que vai ter muita saída ou não, é uma compra especializada ou não, a variedade de produtos que eu devo ter no ponto de estocagem, o número, tamanho, localização desses pontos de estocagem e os pontos de venda. Então, são decisões que a característica do produto irá interferir. O nível de serviço ao cliente também. Então, determinar quais são as necessidades do cliente, o que ele busca quando vai buscar esse produto da sua organização, quais são as reações esperadas, quando ele adquire e busca consumir, esse produto, qual que é o procedimento, como que ele vai fazer o pedido, qual plataforma utilizada. Hoje, muita questão de compras digitais é bem utilizada, mas como que vai se dar esse processo, como que eu vou disponibilizar as informações para o cliente sobre esse produto, ok? E o método de transmissão de informações dos pedidos. Então, novamente, as condicionantes, as características do produto vão interferir em todas essas decisões. Bom, para iniciar essa questão de tipos de produtos, nós iniciamos com essa classificação, produtos de consumo e produtos industriais. Vamos lá ver o que são esses tipos. Bom, os produtos de consumo, na literatura a gente tem, eles divididos em produtos de conveniência, de concorrência e de especialidades. O que são os produtos de conveniência? São aqueles produtos rotineiros que
o cliente demanda, né, com certa agilidade, né? Então, esses produtos, eles têm que ter uma ampla distribuição e inúmeros pontos de venda, para que, quando o cliente desejar, rapidamente ele consiga adquirir esse seu produto. Então, quais exemplos que a gente poderia ter, né, sobre produtos de conveniência? Serviços bancários, alimentos, cosméticos. Então, são produtos que, se eu, como cliente, desejar comprar, né, a organização tem o dever, né, de colocar o mais fácil possível, o mais perto possível desse cliente, para que eu possa, né, adquirir esse produto. Então, nós vamos ver, pessoal, que as características, né, esses tipos, eles vão interferir o quê? Na demanda que eu vou ter, né, sobre a distribuição física desse produto, principalmente, né? Então, produto de conveniência, a organização tem que se esforçar ao máximo para distribuir amplamente, né, em vários pontos de venda para que o cliente possa ter acesso facilitado a esse produto, ok? Os produtos de concorrência, né? Então, são produtos que o cliente ele começa, né, se dispor a sair mais, né? Às vezes em uma outra cidade, né, para buscar a compra desse seu produto. Então, a gente tem automóveis, móveis, planos de saúde. Então, eles têm uma diferenciação maior, né, entre um segmento e outro, entre uma empresa e outra, né, e o cliente, então, se dispõe por conta de ter menos pontos de venda, a ir atrás, né, um pouco mais em relação aos de conveniência para adquirir esses produtos, né? E os de especialidade, né? O que são esses produtos? São produtos que a organização não precisa ter, né, milhares de pontos de venda, né? Que, por eles serem especiais, né, tem um valor agregado superior aos outros produtos disponíveis no mercado. Aí o cliente, às vezes, sai, realmente anda, né, uma quilometragem até considerável para adquirir esse produto, né? Então, por exemplo, lojas de carro de luxo. É toda cidade que tem? Não, né? Então, basicamente, né, mais em capitais, em cidades de grande porte. E se um cliente do interior deseja, né, fazer a compra, adquirir um produto desse, às vezes ele se dispõe a se deslocar, né, até a cidade para conhecer, né, no face a face, né, o produto, no caso de um carro de luxo. Pode ser uma loja de móveis também, né? Eu dei o exemplo aqui de concorrência, uma loja de móveis, mas se for uma loja muito especializada, que vende produtos com valor agregado, né, muito superior aos outros, às vezes são poucas lojas também que a gente tem, né, no território, às vezes, de um estado, nacionalmente, né, e o cliente, né, ele se dispõe a ir até essa organização, né, para poder conhecer, né, melhor os produtos, fazer a escolha, ter um atendimento também especializado, ok? Então, entre essas classificações aqui. Como eu disse, né, quando a gente vai avançando, né, de conveniência, de concorrência para especialidade, o meu esforço de distribuição ele vai reduzindo, porque a própria característica do produto, o valor agregado que eu entrego, né, faz com que eu não precise de ter tantos pontos de venda, né, para alcançar o meu cliente, ok? E lembrando, né, pessoal, que hoje, né, a questão, né, eu falo sempre, né, do e-commerce, né, as plataformas digitais facilitam muito o contato prévio, né, com a organização, né, óbvio que produtos de especialidade, né, dependendo do porte do meu cliente, né, às vezes há visitas, né, da empresa até a casa do cliente, né, então tem todas as comodidades, né, que envolvem e que custam também mais, né, para o cliente, né, e a empresa coloca um preço mais considerável também nisso, ok? Mas é importante a gente entender isso aqui, né? É igual um desodorante, um biscoito, vai ter em todo lugar, toda esquina, toda supermercado, mercado pequeno, de grande porte, vai ter esse produto, porque ele é de conveniência. Então, né, que fique claro essa distinção aqui entre esses tipos.
Os produtos industriais, por outro lado, né, eles são mais especializados, vamos dizer assim, né? Por quê? Né? São transações, são relações comerciais entre empresas. E aí vai ter a comercialização, né, de produtos, de equipamentos, máquinas, né, que em alguns casos, por conta do peso, por conta da forma, né, o design que tem, nós vamos necessitar de toda uma operação especial para o transporte, para a movimentação desses itens. Né? De exemplo aqui que eu coloquei para vocês, né, o transporte, né, de uma pá para usinas eólicas e um transformador, né, para uma usina hidrelétrica, uma usina fotovoltaica. Esse tipo de movimentação, né, desses itens requer toda uma operação especializada, né, para saber quais as rotas que eu utilizo, né, que eu vou utilizar para saber, para entregar esse produto, né, saber a origem, de qual fornecedor, até chegar, né, ao destino para o qual esse produto foi comprado, ok? As rotas que eu vou passar, o peso, como eu disse, né? Então, às vezes, é um caminhão especializado, né? Que é preciso, com vários eixos para carregar isso. Tem que ter uma operação, né? De avisar a polícia, né? Rodoviária. Tem toda uma operação, né? Bem específica para fazer esse tipo de movimentação. Pode ser também, né? Produtos menores, né? Que ocupam, sei lá, não tanto espaço como uma pá eólica ou um gerador, né, mas que vai ter que ter um cuidado por conta do valor envolvido, né, na transação, na compra desse equipamento, ok? Então, essas características são muito importantes. A título de curiosidade, por exemplo, né, essa questão de um transformador, né, um exemplo que eu conheci e recentemente ocorreu, o transformador chegou, né, veio transportado da empresa fabricante, chegou em uma determinada cidade, né, teve que ser feita a análise, né, sobre uma ponte, se passava, se aguentava o peso, né, do transformador e do veículo, ok? Então, resolveram, né, antecipadamente, eles não tinham feito essa análise, tiveram que fazer um desvio, né, na cidade, para chegar no destino. Então, são esses tipos de decisões, tipos de escolhas que devem ser feitas, né, na movimentação desse tipo de produto. Bom, outra questão que a gente deve analisar sobre o produto é qual que é o ciclo de vida desse produto, em qual etapa do ciclo de vida ele está. Aqui, né, lá em marketing, com certeza vocês tiveram, né, ou terão contato sobre esse ciclo de vida, né? Basicamente, o produto, né, ele é introduzido no mercado, tem aquele processo de crescimento das vendas, né, quando o cliente conhece mais o produto, sabe a sua qualidade, então eles vão demandar mais daquele produto. Então, ele cresce até chegar a um patamar de maturidade, né, que ele não consegue conquistar mais novos clientes, e depois o declínio, né? Basicamente, o produto ele pode ser reinventado, mas se não for reinventado, ele é tirado de linha e outros produtos organizacionais são introduzidos no mix da empresa. Né? O que é importante compreender essa lógica do ciclo de vida dos produtos, né, para a logística. Em cada uma dessas etapas, o esforço de distribuição, né, ele será diferente. Quando você está introduzindo o produto no mercado, né, não tem necessidade de você espalhar ele para todos os pontos de venda, né? Por exemplo, num país, né, distribuir por todo o país. Né? Por quê? Você ainda não sabe como o cliente vai aceitar, né, receber esse produto no mercado. Então, coloque em pontos específicos onde você vai ter clientes mais exigentes, né, que vão realmente analisar, dar um feedback ali sobre o seu produto, né? E aí, ok, passou por esse primeiro crivo, por essa primeira etapa, aí você, né, começa a expandir a disponibilidade desse item. Então, são as fases de crescimento, né, e maturidade, onde a distribuição física desse produto
né, vai ser maior, né, vai ser mais ampla nos pontos de venda. Agora, no momento que o produto sinalizou que ele já vai para uma fase de declínio, né, a demanda não aumenta, né, está reduzindo, porque novos produtos foram introduzidos no mercado, seja por conta de tecnologia, por conta de capacidade. Né? Então, você, enquanto organização, vai fazer o quê em termos logísticos? Reduzir a disponibilidade desse item. Né? Em determinada praça, em determinado ponto, né, onde os clientes já não demandam, então eu não preciso, né, gastar tanto recurso financeiro, tanto espaço nos meus veículos, né, de movimentação, de transporte do produto, não preciso gastar isso, né, sabendo que vai ficar parado no estoque lá no ponto de venda. Né? Então, eu deixo só nas praças onde ainda há uma demanda considerável por esse produto. Ok? Então, essa é a importância de compreender o ciclo de vida do produto, né, para qual a influência que ele vai ter na distribuição dele. Né? E a curva ABC, né? Então, na curva ABC, a gente sabe que a classificação dos produtos, né, basicamente é feita entre classificação A, classificação B e classificação C, né? Produto C, né? Então, eu tenho uma gama maior de quantidade de itens, mas que representam um menor valor financeiro, por exemplo, numa área de estocagem. B, né, é o intermediário, e o A, né? Então, são poucos itens ali, vamos falar, né, de estoque, que a classificação ABC pode ser utilizada por N interpretações. Mas se eu estou avaliando, né, o valor do meu estoque, eu vou saber que uma quantidade pequena de itens ali, né, que representa um valor, né, monetário maior dentro da minha estrutura de estoque, dentro da estrutura de vendas também. Então, é o tipo de item que eu não posso deixar faltar, né? Se eu estiver falando, por exemplo, de vendas, né? Então, sei lá, se eu tenho 10 produtos, né, 3 ali vão estar, né, os que vão trazer maior fator monetário para a minha organização. Então, eu não posso deixar faltar eles no ponto de venda. Né? Então, essa que é a influência aqui dentro da logística. Os outros itens, é óbvio que eu não vou deixar faltar também. Mas se houver alguma contingência, o fornecedor não me enviou, teve um problema, né? Teve um problema no caminho, né, do produto a chegar até a minha organização e tudo, o impacto que ele vai ter, né, financeiro dentro da minha atividade vai ser menor, ok? E o cliente, às vezes, aceita esperar algum momento por conta disso, ok? Então, esses itens A, eles, né, devem ser identificados e você não deve deixar faltar dentro da sua organização. Ok? Bom, em relação também à característica, né, aqui a parte física dos produtos, peso, volume, é importante a gente entender, né, que vai interferir, como eu disse, no transporte, no equipamento que você está utilizando. Então, algumas características, né, que a gente tem aqui, algumas categorias, né, esse quociente peso-volume, valor-peso, a substituibilidade e características de risco, né, envolvidas no produto. Então, o que é isso? Né? Vamos ver aqui mais à frente. Bom, essa relação peso-volume, né? Então, quociente é essa lógica, né, de relação peso e volume. Nós temos alguns produtos, né, que o peso ele é muito grande, né, mas o volume que ele ocupa no equipamento de transporte não é muito grande. Por outro lado, eu tenho produtos, né, que talvez tenham um peso menor, né, mas o volume, né, seja alto. Vamos lá. Né? Produtos densos, né, tem alto quociente. Então, mostram boa utilização do equipamento de transporte e instalação de armazenagem com custo tendendo a ser baixo. Produtos de baixa densidade, o volume da capacidade do equipamento de transporte é totalmente utilizado antes que se atinja o limite de peso transportável. Então, 2 imagens aqui que servem de exemplo, né? Baixa densidade. Uma bobina de aço, por exemplo, né? Ela, numa carreta, por exemplo, às vezes eu consigo levar 2 bobinas, né? Então, em termos de volume, caberia muito mais coisas dentro da carreta, né?
mas por conta do peso envolvido aqui, né, nessas bobinas, nesse produto, eu não vou conseguir atingir o volume total dela, né, mas o peso já foi atingido. Quando eu for transportar bolas, por exemplo, né, bola é uma coisa leve, né, que eu posso esvaziar ela e transportar. Eu posso encher um container de bolas que às vezes eu não consegui chegar no peso, né, transportável, na carga total, a capacidade total do container, né, porque é um equipamento, um produto leve, mas o volume eu posso ter atingido. Então, é essa lógica aqui, né, que você deve compreender que tipo de produto você vai estar trabalhando, que vai interferir no custo de transporte, né, da sua operação. A mesma coisa, valor e peso. Eu tenho produtos que pesam pouco, mas que têm um valor agregado muito alto, né? Então, por exemplo, se eu pego celulares, então eu posso encher, né, um container, né, de celulares que o peso, né, não vai ser, digamos, tão considerável em relação, né, se eu estivesse transportando uma bobina de aço, mas o valor daquela carga é muito alto, porque é um produto, né? Imagina um container cheio de iPhone, né? Então, o produto ele é com um valor elevado, né? Então, por isso, mesmo pesando um pouco, o valor dele é maior, ok? E o custo de movimentação, né, desse item, a gente tem que, né, segurança de carga, etc. Né? Tudo isso deve ser pensado aqui. Por outro lado, né, eu tenho produtos, às vezes, que pesam muito, mas têm um valor baixo. Né? Se eu pegar um caminhão de areia, por exemplo, né, ele pesa muito, né, mas em comparação, né, com uma carga de celulares, né, o valor vai ser menor, ok? Então, isso é importante a gente compreender, né, sobre essa relação, qual é o custo de armazenagem, o custo de movimentar essa carga, né? Um caminhão de areia, né? Lógico, depende da distância que você vai percorrer, né? A localidade que você vai levar. Às vezes você pode levar sem tampar e tudo, né? Por outro lado, determinadas cargas você vai ter que ter uma carga, né? Um recipiente, né? Um container bem fechadinho, com determinada segurança, né? Às vezes até com batedor, né? Se eu estiver transportando valores, por exemplo, né? Dinheiro. Então, todo esse cuidado aqui é importante de se ter, de conhecer qual a característica do seu produto, né? Substituibilidade, o que seria isso? A questão de substituição do item, né, por um outro do concorrente, né? Então, produtos, né, que podem ser facilmente substituíveis, né, remédio, alimento. Então, você foi na farmácia comprar um determinado remédio X. Se ele não tem, né, você vai perguntar ao farmacêutico, né, se ele não tem uma indicação de um outro, né, que possa substituí-lo. Alimento é a mesma coisa. Então, né, produtos que têm uma alta substituibilidade, a facilidade de serem substituídos, é importante que a empresa não deixe faltar no ponto de venda. Né? Então, o entendimento que a gente deve ter aqui é sobre isso. E a característica de risco do produto, né? Se é um produto perecível, inflamável, facilidade de furto, no caso de transporte de valores, né? Acabei de falar, né? Transporte celular, transporte de dinheiro mesmo, né? Então, para cada uma dessas categorias de risco, eu vou ter toda uma legislação, né? Toda uma regra, todo um cuidado para estocar e para transportar esse produto, ok? A gente não vai entrar aqui muito dentro de cada uma dessas categorias, né? Mas quem tiver curiosidade pode pesquisar, né? Dentro delas, né? E dentro de um produto específico, quais as regras, né? Específicas para movimentar, né? Por exemplo, se eu tiver perecíveis, né? Transportando carne, o que eu tenho aqui? Né? Eu preciso de um container refrigerado, né? Todo um cuidado, essa temperatura tem que ser mantida, né? Não pode oscilar muito, ok? Produtos inflamáveis, né? Tem uma velocidade que o veículo deve trafegar, né? Nas vias, tem que ter, o próprio motorista tem que ter, né? Uma autorização, né? Específica para fazer a movimentação, né?
dirigir esses tipos de veículos, ok? Então, tem um conjunto de regras aqui que vão impactar, então, todo o a minha organização desse sistema logístico, ok? E são importantes de serem conhecidas. Outro fator de interferência em termos de produto, né, é a embalagem. Então, nós temos aquelas embalagens, né, mais coloridas, com apelo mais mercadológico, e para a logística, o que eu tenho que pensar? Como otimizar a área do veículo que eu estou utilizando para transportar o produto e para facilitar a armazenagem desse produto, né, e movimentação dentro da área de estocagem também, ok? Então, né, como vocês estão visualizando aí na imagem, eu posso ter, sei lá, um shampoo, né, que para criança, né, tem todo coloridinho, tem todo um design diferente, né? Só que em termos da logística, eu vou colocar tudo isso em caixas, né? Às vezes paletizar isso para facilitar, né, o manuseio, a armazenagem e o transporte desse meu produto, ok? Então, é isso que a gente precisa pensar em termos de fundamentos materiais e embalagens, né? Então, eu tenho embalagem de contenção, de apresentação, comercialização e movimentação, né? Então, todos esses tipos de embalagem, né, vão mostrar qual que é a necessidade que a organização tem de adquirir essas embalagens, de fazer o beneficiamento posterior dela também, né? Imagina, você tira o produto da caixa, coloca para exposição, e aí o que você vai fazer com aquela embalagem, né? Então, quando a gente fala, principalmente nessas demandas ambientais, né, é preciso pensar sobre essa questão também da embalagem. Razões pelas quais ter a embalagem: facilita a armazenagem e manuseio, promove melhor utilização do equipamento de transporte. Então, qualquer espaço, né, é melhor utilizado, né, para você levar mais produtos. Dar proteção ao produto, promover a venda dele, né, alterar a densidade do produto, facilitar o uso e proporcionar ao cliente valor de utilização, né? Só para delimitar aqui a questão da densidade do produto, né? O que é alterar a densidade? Como mostrado aqui na figura, né, de exemplo, essa embalagem aqui, ela tem uma curva nela, né? Só que essa curva, digamos que é eliminada quando eu coloco dentro de uma caixa, né? E essa caixa vai facilitar um encaixe, né, num palete, dentro do caminhão, né, dentro do veículo que eu estou utilizando para a movimentação. Então, isso que é alterar a densidade do produto. Eu poderia ter um vidro aqui, né, redondinho, ok? E aí, quando eu coloco na caixa, a forma que eu vou considerar é a forma da caixa para a movimentação, que vai interferir no meu equipamento de movimentação. Outra questão importante quando a gente fala de produto, né, é a precificação que a gente vai colocar, né? A questão do frete, né, que a gente vai ter sobre o transporte desse produto, né? O preço, basicamente, ele é cotado, né, conforme a localização geográfica e alguma tarifa, né, que a gente tem aqui para pagar pedágio, etc. Então, a gente tem um método de precificação, né, FOB, por zona, por equalização de frete ou por ponto de base. Então, basicamente, o que é o FOB? Né? FOB a gente tem Free On Board, né? Então, livre de despesa de transporte, que é o significado da sigla. Tem o FOB fábrica e FOB destino. FOB fábrica é o preço cotado no local da fábrica. O que quer dizer isso? Que o cliente se responsabiliza pelo transporte. É o cliente que vai buscar o produto lá na fábrica, né? Então, até para a organização, né, tiram uma responsabilidade, né? Porque imagina, sair da sua fábrica até levar ao cliente, você garante toda a segurança desse produto. Ele vai chegar nas qualidades, nas especificações, né? E qualquer avaria, qualquer problema que ocorrer nessa movimentação, é você que se responsabiliza. Aqui, no caso, é o cliente que vai se responsabilizar por esse transporte do veículo.
do produto, né? Perdão. FOB destino, o preço é cotado na sede do cliente. Então, a organização que se responsabiliza pela movimentação e ela vai cobrar também, né, por isso, ok? Por zona, então, de acordo com o CEP que você tem, né, aqui, né, todo mundo, acho que é bem tranquilo a gente compreender isso. Quando você vai comprar na internet, né, você coloca o seu CEP lá para saber, para calcular o frete, né? As organizações, conforme a distância, né, que ela vai ter que deslocar para levar o produto para você, ela vai cobrar um valor, né, maior ou menor conforme a distância. Então, esse tipo de precificação aí desse transporte, ok? Equalização de frete. Então, o que seria isso? Para tornar, né, competitivo em termos de custo de transporte, a organização, às vezes, absorve o custo desse frete. Né? Então, sei lá, frete grátis ou frete com a taxa específica para todo o Brasil. Né? A empresa pode ter esse tipo de estratégia também para a conquista do seu cliente. E pode ter também, né, esses arranjos incentivados, desconto por quantidade, né, algum acordo, né, visando incentivar uma maior compra, de maior volume, ok? Aqui que eu coloquei para vocês, pessoal, algumas questões legais, né, que envolvem essa lógica do frete, né, principalmente preço baseado na localização geográfica, né, porque às vezes beneficia um cliente e prejudica o outro, né? Então, olha, determinada região, né, determinada região que, às vezes, a segurança da carga é colocada em risco, né, então a empresa vai cobrar mais sobre isso, né. Então, há algumas discussões, alguns processos aí, né, não se tem tanto definido, né, o que fazer, porque é legítimo a empresa, né, se ela vai ter um risco maior para entregar a carga em determinado local, né, ela tem que se resguardar, né, sobre isso, ok? Mas só a título de curiosidade aqui, né, que há algumas discussões sobre se isso é legal ou não, né, a cobrança de um frete diferenciado para determinadas regiões, ok? Bom, pessoal, então, né, era isso que a gente, né, queria discutir um pouco aqui sobre as características do produto, né, e é importante lembrar, né, como foi falado, que vai interferir, né, nas decisões de estoque, decisões de transporte, né, as decisões de movimentação do produto, e por isso é de suma importância, primeiramente, né, antes de pensar o sistema logístico, é saber que tipo de produto e as características que eu vou movimentar, ok? Então, bons estudos para todos. Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre serviço ao cliente. Bom, né, a literatura traz uma distinção entre o que seria o serviço e o que seria o nível, né, de serviço ao cliente. Bom, serviço ao cliente é a contrapartida oferecida por uma empresa para atender ao desejo e à necessidade de um cliente, ou satisfazer a percepção do seu desejo, retratada na pretensão de um cliente em adquirir um produto dessa empresa. Então, entregar o produto para o cliente, atender a sua necessidade, né? Isso é o serviço ao cliente. Qual que é o nível de serviço, né? O nível é o nível de atenção que você dá nesse processo de atender ao desejo do seu consumidor. A definição, medido como o nível de atenção que a empresa dá ao seu cliente e refere-se à cadeia de eventos destinada a atender às vendas, que é acionada a partir da recepção do pedido e finalizada com a entrega do produto ao cliente. Ou seja, né, qual é o nível de atenção, como que você se relaciona e tem o contato com o cliente, né, durante esse processo que ele faz o pedido e você vai até entregar esse produto para esse consumidor. Nós vamos ver aqui durante a nossa aula que durante esse processo, que a gente chama de tempo de ciclo, várias atividades são realizadas e a organização precisa de ter um sistema logístico muito bem planejado
para que ela possa atender da melhor forma possível o cliente e ser competitiva nesse sentido. Bom, então, quais elementos do serviço ao cliente são importantes ser considerados? Nós temos 3 momentos durante esse processo, que é a pré-transação, a transação e a pós-transação. Vamos ver os elementos de cada uma dessas etapas. A pré-transação, então, envolve as atividades relacionadas com a criação de um ambiente propício para que um bom serviço esteja presente. Então, a organização precisa definir a política de esclarecimento ao cliente. Então, esclarecimento sobre o quê? Sobre os produtos, sobre as características dos produtos, sobre o tempo de entrega, quais as condições que a organização oferece para esse consumidor, né? A estrutura organizacional voltada para o serviço ao cliente, quais as funções, os departamentos que estarão dando suporte a esse processo, okay? Como que o cliente faz a encomenda, quais são os compromissos entregues ao cliente, o que você entende-se por esses compromissos, qual que é o tempo de entrega que eu ofereço, né? Qual que é a política de troca, de substituição do item, de devolução do item, ok? Qual que é a política ou compromisso de rastreio, de acompanhamento, né, de todo o tempo de ciclo, né, que eu ofereço para o cliente. Então, antes dessa transação ocorrer, a organização precisa de ter toda essa estrutura bem definida e fazer com que ela funcione durante o processo, né, que o cliente está se relacionando com a organização. A organização oferece alguma flexibilidade operacional, o cliente quer uma quantidade superior do que está veiculada. Né? A organização fala que vende por unidade, mas o cliente quer várias caixas do produto. Né? A organização oferece essa flexibilidade ou não? O cliente deseja, sei lá, uma embalagem diferente do produto. Então, a organização, antes da operação ocorrer, precisa de ter a resposta para essas perguntas, né, que o cliente vai ter durante o processo dele de escolha, ok? E quais os serviços técnicos que a organização oferece, tanto para instalação, né, do produto, para orientação sobre a funcionalidade do produto. Então, isso previamente tem que estar, né, planejado ali para a organização e uma estrutura montada para dar apoio ao cliente. Bom, durante a transação, o que é a transação? Né? Quando o cliente, né, ele realizou o pedido e aí você precisa de separar esse pedido para ser entregue ao consumidor. Né? Então, determinação das políticas de estoque, né? Para cada produto, né, eu vou ter uma política de reposição, de quantos produtos eu vou manter em estoque, o gerenciamento do pedido. Então, a organização precisa, né, acompanhar esses pedidos, porque, ora, né, anteriormente ela não estabeleceu um compromisso com esse consumidor, ela precisa honrar esse compromisso. Então, ela vai gerenciar, né, vai acompanhar esses pedidos aqui durante a transação. Gestão do tempo de atendimento do ciclo, né? Então, quanto mais rápido possível, melhor, né? O cliente vai ficar mais satisfeito ainda. E como que vai essa questão da substituição dos produtos, como que ela vai ocorrer. Bom, no pós-transação, então, o cliente efetivou a compra, então, vamos oferecer a ele que tipo de serviços, né? Então, as possibilidades, né, que hoje nós temos, rastreamento do pedido, então o cliente diminui um pouco a ansiedade dele, né, ele sabendo que o produto já saiu da empresa, em qual momento ele está ali da rota, ok? Processamento das reclamações do cliente, olha, está demorando o meu pedido, né, chegar. Então, a organização prontamente, né, e com agilidade deve responder essas questões para o cliente. Né? Quanto mais ágil você resolve essas questões,
né, maior é o nível de atenção que você tem pelo cliente, maior a satisfação do cliente com todo o processo, ok? A possibilidade de substituição de produtos danificados, né? A definição de embalagem, né? Então, lógico, né? Antes de enviar ali para o cliente, então uma embalagem que vai manter as condições de qualidade, né? Do produto. E a questão, né? De, como eu falei anteriormente, né? Se você esse contato, né? Com a instalação, algum conserto, né? Do produto, buscar oferecer sempre disponibilidade da empresa para atender às necessidades do consumidor, ok? Então, durante todas essas três etapas, né, pré-transação, durante a transação e pós-transação, é muito importante que a organização atente-se, porque são momentos de contato com o cliente e, como eu coloquei, são momentos, né, que podem gerar algum tipo de insatisfação e nós não queremos clientes insatisfeitos, né, porque eles vão, além de propriamente não comprar, eles vão falar para outras pessoas para não comprarem da nossa organização. Okay? Então, é interessante discutir essa questão porque é uma atividades dentro da área de materiais e de logística que vão impactar, né, na área de marketing da organização, na estratégia organizacional como um todo. Por isso é tão importante, né, essa nossa área aqui dentro da organização. Quando a gente fala de serviços, né, ao cliente, o que os clientes esperam? Flexibilidade nos pedidos, como eu falei, né, uma quantidade maior, uma cor diferente. O que eu ofereço para o meu cliente em termos dessa flexibilidade operacional da minha organização? Ok? A confiabilidade na entrega, então saber que o produto vai chegar na data prometida, né, nas condições que o cliente desejou, ok? E a redução sempre, né, no tempo de serviço. Por isso, muitas organizações, às vezes, né, colocam, olha, com 10 dias eu consigo entregar o produto para você. Mas, internamente, dentro da operação, ela sabe que ela consegue entregar com muito menos tempo, né? Sei lá, com 5 dias ela consegue. E ela vai ter essa folguinha aí de 5 dias, né, para qualquer contingência que ocorrer, ok? Então, as organizações utilizam dessa estratégia também, né? Operacionalmente, trabalham com o tempo e para o cliente dão um tempo um pouco a mais para ter uma folga ali, ok? E as principais reclamações que a gente tem, né? E aí que nós, enquanto gestores, precisamos ficar atentos para que não ocorra dentro da nossa operação. Né? Bens danificados, pedidos incompletos, veio faltando algum item, uma quantidade menor ou maior, né, do que o cliente pediu. E o tempo de atendimento, né? O cliente, às vezes, ele pede já em cima da hora que ele vai precisar de determinado produto, ok? Então, aquela promessa, aquele compromisso feito pela organização é importante que seja atendido. Bom, então eu já até falei um pouco, né, para você sobre isso, né? Mas os elementos básicos do serviço ao cliente, né, que o profissional de logística consegue controlar, consegue interferir, estão dentro do conceito que chama tempo do ciclo de pedido, ou, né, o tempo do ciclo de serviço. Ele é o tempo decorrido entre o momento de pedido do cliente, a ordem de compra ou requisição do serviço e aquele da entrega do produto ou serviço ao cliente. Então, o cliente pediu, você, né, dá o start internamente dentro da organização, né, para separar o pedido, se você não tiver para fazer a compra, né, abastecer ali o seu armazém e depois realizar a distribuição desse produto para o cliente. O ciclo do pedido abrange todos os eventos mensuráveis em tempo do prazo total para a entrega de uma encomenda. Então, o tempo, né, ele é precioso. Como nós discutimos anteriormente, essa questão quais variáveis, né, que a logística agrega valor empresarial, como eu coloquei para vocês, né, o lugar e o tempo. Né? Então, é o que o cliente sempre vai esperar de nós, enquanto operação,
que a velocidade com a qual a operação ocorre, né, seja cada vez mais rápida, ok? E aqui uma imagem, né, para vocês acompanharem mais ou menos como que isso ocorre. Então, o cliente, né, ele faz o pedido é transmitido, né, lá para o armazém. Então, há o processamento e montagem dos itens do pedido e depois a gente vai distribuir, vai entregar esse produto para o cliente. Pode ocorrer que no armazém, né, a gente não tem disponibilidade de estoque. Então, você vai fazer o pedido para a fábrica, né, na qual ela vai produzir, e aí sim manda para o armazém e depois a gente direciona para o cliente, ok? Então, o tempo total disso tudo acontecer, a gente chama tempo total do ciclo do pedido. Então, envolve consolidação do pedido, a transmissão do pedido para os armazéns, a preparação das faturas, a liberação do crédito, montagem do pedido no armazém, a compra quando você não tem, né, o produto em disponibilidade, né, e o tempo aqui de embarque, né, para o cliente. Então, né, aqui uma figura, né, bem ilustrativa de todo esse processo. E lembrando, né, que são atividades rotineiras, né, quem trabalha em empresas, mas o que a gente chama a atenção aqui, que por mais simples que seja determinadas atividades, né, de fazer o pedido, entregar para o cliente, nós temos que entender o ponto estratégico por trás disso. Né? É o contato com o cliente, você está lidando com a necessidade dele, um anseio por ser satisfeito, né, dentro dessa sua necessidade. Então, a organização tem que encarar com muita seriedade, né, o entendimento do pedido desse cliente, né, o que ele vai usar, né, o produto para quê, enfim. Né? Então, pegar lá de marketing esse conhecimento sobre o cliente, né, inserir dentro da operação aqui de materiais e logística, para que a gente possa entregar um melhor nível de serviço, né, para esse consumidor, um valor agregado para esse consumidor, e no qual, né, ele vai escolher sempre, né, a nossa organização quando a necessidade aparecer. O tempo de ciclo, então, tem alguns elementos, né? Tem o tempo de transmissão, processamento e montagem, disponibilidade de estoque, tempo de produção, tempo de entrega, ok? E aí, né, a gente precisa mensurar, né, todos esses elementos aqui para que, como eu disse, o objetivo sempre é reduzir sempre esses tempos. Aqui tem uma caixinha, né, mostrado para vocês aqui, que essa relação custo versus serviço, né, a organização vai só realizar, né, qualquer atividade, né, qualquer proposta para o cliente dentro da sua disponibilidade financeira, ok? A variabilidade dos serviços. A variabilidade é normalmente mais importante que o desempenho médio. O que quer dizer, né? O que essa frase traz para a gente, né? E a gente precisa ter atenção. O que é a variabilidade? É algo que saiu fora do padrão que você tem. Então, vamos dizer, você consegue entregar, né, com 5 dias para todos os clientes. Isso aí é o padrão que você conseguiu, né? Ok. Um cliente ou uma determinada quantidade de clientes, eu estou entregando com 10 dias. Então, eu estou saindo fora do padrão. Né? Então, por que aconteceu essa entrega, demorou mais? Né? Então, por isso que é mais importante no sentido de essa variação vai ter que me chamar a atenção enquanto gestor e eu preciso analisar as razões que levaram a um atraso ou até uma entrega muito mais rápida, ok? O que saiu fora do padrão, né? Então, tanto para corrigir quando há um atraso, há uma avaria no produto que eu estou entregando, né? Houve uma insatisfação no cliente, então variou, saiu do padrão, né, de qualidade da organização, eu faço um estudo para que não se repita, ok?
e até um desempenho assim, excelente que a organização teve. O que aconteceu? Foi por conta, né, de um colaborador, às vezes, né, que teve uma ideia e mudou alguma coisa no processo, né? Foi a mudança no equipamento que eu fiz e que surtiu efeito, reduziu algum tempo, né, de operação. É importante compreender, né, essas variações para que o erro seja evitado e a excelência seja realmente padronizada dentro da organização, ok? E a lógica aqui da substituição das incertezas pela informação, né, eu coloquei para vocês, né, que hoje, basicamente, quando você faz um pedido, você tem um rastreio desse pedido. Né, e isso substitui, né, a incerteza. O cliente, hoje, né, a grande maioria dos clientes não tem essa preocupação mais em comprar pela internet. Né? Mas há algum tempo atrás, todas, a grande maioria das pessoas, principalmente as pessoas mais uma certa idade maior, né, tinham medo de comprar pela internet. Ficavam, será que vai chegar o produto? Será que é o produto mesmo, né, que eu comprei? Não vai chegar uma caixa com tijolo, né? Tem alguns memes por aí com essa situação e que até ocorreu, né, infelizmente, alguns golpes aí no início aí do e-commerce aconteciam. Então, a organização precisa, né, reduzir essa incerteza, oferecendo informação sobre como o processo está ocorrendo, né, como a operação está ocorrendo. E quanto mais informações você puder dar para o cliente, né, hoje, tira uma foto, imagina uma mecânica, né, você deixa o carro lá para consertar. Já vi vídeos que o mecânico, o que ele faz? Né? Quando começa, pegou o carro, já faz um vídeo sobre o problema, o que vai ser mexido, quais as peças vão ser colocadas ou trocadas, e já manda para o cliente não vai reduzindo, né, essa ansiedade dele, né? Não sabe o que está acontecendo às vezes, né, com aquele produto que ele deixou lá para ser feita uma manutenção, enfim. Então, essa forma de você ter um contato com o consumidor. Prosseguindo, a mensuração dos serviços ela é feita através de alguns indicadores que nós podemos utilizar dentro da organização. O processamento de pedidos, por exemplo, o tempo médio, mínimo ou máximo de processamento dos pedidos é um bom indicador que a organização pode seguir. Assim que o cliente faz o pedido, o tempo que leva para o armazém identificar a separação do pedido, ok? Então, é um indicador importante. Quanto mais rápido nós realizamos esse processamento, né, mais rápido eu posso disponibilizar o item já para o cliente. Percentual de pedidos processados nos prazos determinados. Alguns pedidos podem chegar, dependendo da organização, se você não tem esse processo automatizado, perdão, vai depender de uma pessoa ir lá, pegar o pedido, né, identificar, fazer a separação. Então, esse percentual de pedido processado dentro do prazo é importante compreender, porque se você está excedendo ao prazo determinado, algo está fora de controle, fora do padrão e precisa ser analisado e uma decisão tomada em cima disso. A acurácia na documentação dos pedidos, né? Então, percentual de documentos de pedido contendo erro pode prejudicar aí a separação do pedido e todo o andamento do processo. Percentual de entregas dentro do prazo, de pedidos entregues na data estabelecida, né, com o cliente. O cliente, às vezes, coloca uma data específica, um horário específico para entrega. Então, quanto que eu consegui atender isso ou não. Em relação ao estoque, né, o percentual de artigos em falta no estoque, né, de pedidos atendidos completamente, o percentual médio de itens de pedido em atraso, a questão de produtos danificados, número de devoluções em relação ao total de pedidos, valor das devoluções em relação às vendas totais,
e o tempo de processamento, né, dos pedidos. Então, são indicadores importantes que a área de materiais e logística deve considerar, né, para que nós possamos, né, melhorar o nosso nível de serviço ao cliente. Algumas reflexões importantes, né, aqui, quando a gente fala de nível de serviço ao cliente, né? Então, quanto à forma de contato, né, cliente-empresa, se o cliente ligou e ninguém atendeu, né, o que quer dizer? Né, às vezes, uma perda de venda, porque o cliente, às vezes, não vai insistir, vai, dependendo da demanda urgente que ele tem, ele vai buscar uma outra organização que possa atendê-lo. A mesma coisa, o cliente entra no seu site, né, no seu ambiente no e-commerce e encontra as informações sobre o produto, ou o produto que ele deseja não está em estoque, não tem disponibilidade, ele vai procurar, principalmente na internet, que é muito mais fácil isso, ele vai abrir uma outra aba em outra empresa e vai buscar. Cliente ligou, o atendente não foi cordial, perda de venda. Um dos grandes problemas, né, principalmente no físico, né, no face a face que a gente tem, é o problema com o atendimento, né, dos nossos clientes. Às vezes o empreendedor tem uma ótica, né, de servir ao cliente, mas às vezes ele não deu um treinamento suficiente ou adequado para o seu colaborador, e esse colaborador, por alguma razão, né, não foi cordial com o cliente, e, então vai gerar uma insatisfação no cliente. O cliente postou uma pergunta ou depoimento, a empresa não interagiu, né, no ambiente aí digital, perda de venda também, gera insatisfação, ok? Então, porque tudo isso se trata de logística, né? Lembrando a definição que eu trouxe lá no início da aula, né? Logística é o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo, né, eficiente de mercadorias, serviços e informações, né, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, para atender a exigência do cliente. Então, por isso é muito importante a gente trabalhar nessa questão da informação, né, quando se trata de nível de serviço ao cliente. Aqui falando, né, e se der algo errado, né, no processo de atendimento do consumidor, o que deve ser feito, né? Antes de dar errado algo dentro da sua operação, é importante ter plano B, ter algumas saídas ali já previamente pensadas para que a velocidade com a qual a organização responde ao cliente, né, seja adequada, ok? O que pode acontecer, né? Um veículo pode estragar e atrasar a entrega, ok? Um colaborador de um setor específico faltar e não tiver alguém para fazer a atividade que ele exerce, ok? A estrada pode ter um desabamento, né, de terreno e impossibilitar a passagem. Pode, como aconteceu recentemente, um conflito entre países pode prejudicar a importação de um determinado produto, ok? Então, a organização precisa de ter algumas saídas ou, pelo menos, disponibilizar informação para o cliente sobre o que está acontecendo na operação, que ela não está conseguindo entregar, atender, né, aqueles compromissos firmados anteriormente com o cliente. Uma interrupção no sistema também, por exemplo, algumas medidas, né, que a gente pode fazer, né? Seguro contra risco. Nós sabemos que, infelizmente, algumas cargas são muito visadas, né, na movimentação delas, então pode ter um furto de uma carga e prejudicar a entrega, né, do cliente. Então, fazer um seguro, né, dessa carga é importante aí para resguardar a organização e aí ter essa comunicação com o cliente, né, fazer um novo pedido para entregar para ele, planejar rotas alternativas de suprimento e distribuição, né, tem uma rota que você utiliza porque a relação custo-benefício nela é melhor, a estrada é melhor, as condições são melhores, o frete vai ficar melhor, ok? Mas tenha plano B, plano C, caso essa rota não possa ser utilizada por algum motivo. Conseguir alternativas de transporte, por algum motivo, quebrou um veículo, quebrou um carro lá
dentro da minha organização. Tem uma outra possibilidade de entrega, eu posso terceirizar essa entrega, buscar ter alternativas. Modificar a demanda. O cliente deseja um determinado produto específico. Vamos dizer que está olhando um tênis lá na sua plataforma digital. Você tem outros tênis, mas de outros modelos. O que você faz para o cliente não sentir tanto a falta daquele modelo específico que ele desejava? Você gera uma promoção em um outro produto, né, e faz com que a demanda, o desejo daquele cliente, né, mude para aquele outro produto que você tem disponibilidade, né? Ele nem vai perceber essa operação que você realizou, né? Mas você conseguiu chamar a atenção dele com um produto que você tinha disponibilidade, ok? Elaborar respostas rápidas a mudanças da demanda, né? Determinar estoque para situações de ruptura, então ter um estoque de segurança dentro da organização, nós já falamos isso sobre lá na nossa aula de estoques, então ter um estoque de segurança para cobrir qualquer problema que você tenha ali na obtenção dos produtos ou na entrega também dos produtos para o cliente, ok? Manter múltiplas fontes de suprimentos. Você vai ter um relacionamento mais próximo com um determinado fornecedor, mas saiba que pode acontecer uma contingência, pode acontecer algum problema, e é importante você já ter um catálogo, um registro de outras empresas que possam atendê-lo, né, durante essa contingência que ocorrer dentro da sua organização, ok? E aqui, né, falando de contingência, nós trazemos também a ótica do recall. O que é o recall? Quando a organização ocorreu um problema com o produto dela, e ela precisa recolher esse produto, né, tirar do mercado para que, né, não contamine as pessoas, enfim, não tenha problemas maiores, né, do que o já gerado, né, naquele produto que você disponibilizou ao mercado, ok? Por que é importante essa atividade aqui para a logística? Além de levar o produto para o cliente, quando você vai buscar esse produto, né, imagina, você já espalhou ele por vários pontos de venda, então tem que ter toda uma operação, né, criar uma força-tarefa para identificar o lote de produtos danificado, né, que está com alguma avaria, identificar esses produtos, saber qual a operação que você vai fazer para resgatar esses produtos, não misturar com os produtos novos que você tem dentro da sua própria organização, né? E a resposta que você vai ter também para o consumidor, para a empresa que você talvez comercializou o produto e ela está revendendo, ok? Então é importante pensar essa operação com muito carinho. Exemplo aqui de recall, né? A gente sempre vê na televisão passando exemplos de carros, né? As concessionárias fazendo recolhimento de determinados lotes, né, de produtos, porque houve um problema, sei lá, no freio, no airbag do veículo, e que ele oferece risco ali para o condutor. Então, as empresas pedem para que os clientes, né, se possível levem, né, a autorizada mais próxima para ela fazer o conserto. Né? No caso, se não tiver um conserto, há substituição para o consumidor. Outros casos, não só, né, na área automobilística, ocorrem, com alimentos também ocorre. Se um produto, o lote está contaminado com alguma substância, é preciso o recolhimento, né, o mais rápido possível desse item. Ok? Então, pessoal, nós fechamos aqui, né, essa parte da disciplina, que é falar sobre o nível de serviço ao cliente. Espero que vocês tenham compreendido a importância, né, de planejar muito bem essa área, esse nível de atenção que a gente vai dar para o nosso consumidor, que impacta, né, na sua satisfação e nele falar, né, para outras pessoas, atrair mais clientes para a nossa organização. Ok? Bons estudos a todos. Olá, seja bem-vindo. Hoje vamos falar sobre movimentação de materiais.
Bom, dentro da área de, né, na nossa aula anterior, nós falamos sobre armazenagem de materiais. Então, dentro dos fundamentos de materiais de logística, né, temos a compra do material, ele é armazenado dentro da organização, e para tanto a operação de produção de itens ou já o fornecimento desse item para o nosso consumidor, né, nós temos que movimentar esse item dentro da área de operação da organização. Ok? Então, nós vamos ter equipamentos manuais e equipamentos mistos também para realizar essa movimentação. Né? Os equipamentos manuais, eles têm uma certa flexibilidade, baixo custo de aquisição, né? Mas são limitados pela capacidade física, né, dos operadores, que têm que exercer, né, uma força física mesmo, né, para movimentar esses materiais, esses equipamentos, perdão. E tem a questão da capacidade também de carga que esses equipamentos eles suportam. Já os equipamentos mistos ou mecanizados, né, eles podem ser controlados, né, podem ser eletrônicos ou controlados por algum tipo de sistema, né, tem uma certa eficiência e rapidez, né, e podem facilitar a atividade dentro da área de operações. Bom, nós temos algumas leis, né, ou orientações a seguir sobre a movimentação de materiais dentro da organização. Quais seriam essas leis, né, ou essas orientações? Obediência ao fluxo das operações é a primeira. Então, se eu tenho um processo produtivo dentro da organização, se eu tenho um processo a seguir, as etapas sequenciais, né, para que não haja cruzamento, né, de equipamentos, de pessoas, né, o que pode ocasionar algum incidente ali dentro da organização, né, é interessante que o fluxo de movimentação acompanhe também esse processo. Então, etapa 1, 2, 3, então a gente faça essa movimentação também, né? E tem regras ali, quase regras de trânsito, né? Dependendo do tamanho da área de armazenagem que você tem que colocar regras para a movimentação de pessoas e desses equipamentos. Em áreas aí de armazenagem, tem a questão de cozinha, né? Tem o lado de como se fosse o trânsito mesmo, né? A mão e contramão, ok? Então, a obediência a esse fluxo vai permitir fluidez e agilidade no processo de movimentação e permitir também a questão da segurança de todos envolvidos na operação. A mínima distância e a mínima manipulação, né? Quanto mais você mexe no produto, mais a possibilidade de avarias, né? De você perder esse seu produto, né, nessa operação de movimentação. Então, buscar, né, essa mínima manipulação possível ali e a mínima distância percorrida para movimentar, seja dentro da organização, né, para que não haja, né, algo, né, que possa prejudicar aí a qualidade do seu produto. Segurança e satisfação dos colaboradores, né? Buscar, então, a qualidade de vida no trabalho, a segurança, né? Fornecer equipamentos de proteção individual, realizar essa conscientização que, principalmente nessas áreas onde tem a movimentação de cargas pesadas, né? Produtos que podem ferir, né? Por conta de uma queda, né? De uma altura considerável. Então, é importante, né? Que nós cuidemos, né? Dessa parte. A padronização, utilizar equipamentos padronizados para facilitar a manutenção. Então, aquela lógica, né, de se você está planejando ter uma estrutura de armazenagem, né, buscar, talvez, comprar de uma mesma marca os equipamentos, né, para que não tenha, né, que ficar, às vezes, correndo atrás de peças, a dificuldade, às vezes, de obter uma peça para conserto de um determinado equipamento, ok? A própria questão, né, de treinamento para você operar determinado equipamento. Então, tudo isso influencia ali, né, no dia a dia da sua operação. Então, buscar padronizar, né, seria mais interessante para dar essa agilidade nesses processos internos da organização. Flexibilidade, empregar equipamentos, né, que possam ser utilizados na movimentação de uma gama diversa de produtos, né? Então, a relação custo-benefício, né,
que você teria e para evitar a ociosidade de equipamentos também. Máxima utilização do equipamento, né, vai dentro dessa ideia que eu acabei de falar. Máxima utilização da gravidade. Então, se você quer movimentar determinadas cargas e talvez você não tenha, né, um valor considerável para investimento em equipamento, então talvez você possa colocar uma rampa em determinado local, né? Claro, cuidando, né, do declive e tudo, né, para não gerar acidentes também, para facilitar essa movimentação, né, desse material, né? Talvez para tirar de um caminhão e levar para uma determinada área, ok? Então, rampas, pranchas, determinadas áreas que podem ser construídas e ajudar na movimentação ali, sem muito esforço físico, né, tanto de colaboradores, tanto do próprio equipamento que você tem. E buscar o menor custo, né, na aquisição e na manutenção dos equipamentos ali dentro da sua organização. Então, lembrando, né, aqui para vocês, né, todas essas orientações que vocês têm aí para poder considerar. Prosseguindo, dentro da movimentação de materiais, então nós precisamos entender que tipo de movimento, né, eu vou fazer, com que frequência esses movimentos, né, dentro da organização, quais as distâncias percorridas, o estado do ambiente, né, interno e externo, qual que é a direção do fluxo, se os equipamentos são manuais ou motorizados. Então, tem essa tabelinha aqui que nos ajuda a escolher um tipo de equipamento dada a característica de movimento que eu tenho, ok? Então, vamos lá, né, ver cada um dos equipamentos usualmente, né, utilizados ali pelas organizações e conhecer algumas características deles. Então, eu tenho o paleteiro, né, que eu acho que a grande maioria já deve ter visto algum, né? Então, o roteiro aleatório, o que seria roteiro aleatório? Eu posso ir para qualquer local, né, digamos, sem definição, né, com ele. Então, ele é bem flexível quanto a isso. Né? Frequência intermitente, né? Eu posso usá-lo, quando eu não precisar de utilizá-lo, eu armazeno ele, guardo no local devido. Então, isso que é a questão de intermitente. Para distâncias curtas, né, que já que ele vai ser puxado, né, por uma pessoa, né, então, né, tem essa questão de para distâncias curtas. Distâncias longas a gente utiliza outro tipo de equipamento. Mais usado, né, para ambiente interno, né, principalmente por conta das rodas dele, né, que são menores e tudo, e precisa de um terreno, né, que seja mais liso ali para que ele seja utilizado, né, da melhor forma possível. A direção é horizontal, né, então na horizontal que a gente utiliza ele, o acionamento manual. Né. A empilhadeira, né, roteiro aleatório também, então você pode, né, movimentá-lo para qualquer uma das direções, né, frequência intermitente, novamente, eu posso utilizá-la, parar de utilizá-la, né, deixá-la paradinha lá. Distâncias curtas, ambiente interno e externo, aí aqui, né, cabe destacar que a gente tem algumas empilhadeiras que operam, né, fora da organização, vamos dizer assim, no ambiente externo, né, na área ali de chegada de caminhão e tudo, mas aí são empilhadeiras mais robustas, né, que tem rodas mais robustas também, né, para aguentar o terreno ali, que às vezes não é tão lisinho, né, não é tão preparado para esse tipo de equipamento, ok? Então, também, pessoal, aqui, né, a gente está listando para vocês alguns, né, dos mais usuais equipamentos, né? Tem uma série, dentro de cada um desses equipamentos aqui, tem uma série de equipamentos, né, de marcas diferenciadas e tudo, de características diferenciadas, né? Então, quem tiver uma curiosidade, né, pode pesquisar na internet que a gente tem, né, as próprias empresas, né, tem reviews, tem vídeos, né, sobre os equipamentos, vocês podem ver características de cada um deles, ok? Direção horizontal ou vertical, né, ela tem essa plataforma aqui na frente, né, que eleva a carga que você estiver trabalhando e o acionamento ele é elétrico. A gente tem, né, o comboio. O que é o comboio? Né? É um carrinho, basicamente um carrinho puxando, né, alguns outros carrinhos, né, vamos dizer assim.
Roteiro aleatório também, frequência intermitente, distância, né? Pode ser longa, então você pode rodar a fábrica inteira, uma estrutura de armazenagem inteira com ele, né? Por ser elétrico, né? Um ambiente interno e externo, e a direção é horizontal. A esteira, né? Então aqui é interessante para a gente ver, né? Uma comparação com os anteriores, que a esteira já o roteiro é fixo. Então, né, você fixou, ela é fixada em determinado local, então você vai ter movimentação do produto apenas ali naquele percurso coberto pela esteira. Frequência contínua, né? Por que contínua? Você ligou a esteira, ela vai a todo momento, né? Se colocar materiais ali, ela vai estar levando esse material para o destino ao qual, né, ela estiver montada, ela cobre ali, ok? Distâncias longas, né, relativamente aí dentro da organização, ok? Ambiente interno e externo, a direção horizontal ou rampa, né, a gente utiliza também, né, esteiras ali para subir com produtos para outro andar, né, de departamento, para outra prateleira, enfim, ok? E acionamento elétrico. Transportador sob roletes é uma esteira só que de rolinhos, né, de rolos. Então, a mesma características, né, que a gente tem aqui da esteira, a gente vai ter também sobre os transportadores sobre roletes. Monovias, né, o que são monovias? Né? Então, são estruturas, né, que elas, digamos, carregam, os itens ficam pendurados nela e elas, né, podem percorrer a área operacional toda, né, enfim, aqui um exemplo, né, de uma carregando um carro enquanto ele é montado, ok? Então, um roteiro fixo, frequência contínua, distâncias longas, ambiente interno e externo, direção horizontal ou rampa e acionamento elétrico. A gente tem elevadores de carga, né? Então, acho que é bem conhecido de todos. E o pórtico, né? Que também trabalha, né, com içamento, levantamento de determinado item, né? Eles são muito utilizados, né, para içar, né? Ou seja, levantar itens, né, com peso, né, considerável, ok? Então, em portos a gente tem isso, em indústrias que trabalham com equipamento pesado, com produtos robustos, né? Então a gente tem um porte para içar, levantar esse produto e movimentá-lo, né, dentro da área que eu preciso. Às vezes içar para colocar num caminhão, para movimentar, também, né, tem essa possibilidade. Temos o guindaste também acho que é conhecido de todos, né? Então, roteiro aleatório, frequência intermitente, distância curta, ambiente interno e externo, direção horizontal e vertical, por conta do içamento, e acionamento manual elétrico. Quais, né, para selecionar o equipamento melhor que vai se adequar, né, o que a gente analisa? Tanto a sua operação, né, o tipo de produto que você precisa movimentar, isso é muito importante, né, como que é a sua operação, e algumas variáveis, né, como o piso, o estado de conservação do seu piso, né. Então, determinados equipamentos ali, você vai ter que ter um piso mais adequado, né, para a utilização dele, né. Se tiver avarias no piso, vai dificultar a utilização. A dimensão das portas, né, então, se o equipamento robusto, uma porta estreita, ele não vai passar. A altura, né, o pé direito que você tem, né, a altura do chão até o teto, né, que você tem para fazer a operação desse item. As normas de segurança, né, que você deve olhar para atender, né, para deixar os seus colaboradores ali em segurança. A energia, né, para acionamento de determinados itens, como foi falado em aulas anteriores, tanto para definir a localização de uma operação, né, da sua empresa, essa questão da energia é muito importante, né, para os equipamentos que você vai utilizar, né, se você precisa de uma fonte energética, ligar eles ou recarregar, enfim, né, hoje a gente tem equipamentos elétricos, né, que estão sendo comercializados. Então, né, essa lógica é muito importante, a capacidade de suprimento da rede, né, ali onde você vai operar.
O preço de aquisição, né, o custo de operação e manutenção desse item são fatores importantes. O tempo que leva, né, vai ser uma operação esporádica que você vai utilizar ou é contínua. Isso vai definir o equipamento também, ok? Às vezes é melhor você alugar um equipamento, talvez for algo muito esporádico, né, aluga e devolve que você não tem aquele custo, né, exorbitante de manutenção daquele item e o custo de aquisição também, ok? Praticidade, expectativa de vida do equipamento, né? E a facilidade também, né? De utilização dele, né? Você vai ter que ter um treinamento do seu colaborador, se você tem pessoas capacitadas, né? Se tem um curso talvez específico para isso, ok? Tudo isso deve ser considerado. Bom, falando em movimentação de materiais, pessoal, a gente tem, né, algumas operações, já que eu vou movimentar de uma área X para Y, né, é importante que eu tenha, né, que eu saiba, que seja documentado, que eu tenha registros dessas movimentações dentro da organização para facilitar o controle de estoque, né, da minha organização, né, para facilitar o gerenciamento, né, dos dados e ali informação, né, que eu vou ter para tomada de decisão de compra de itens e de distribuição, né, de levar esse produto para o meu cliente, ok? Então, por isso, a operação na área de materiais, eu vou falar para vocês um pouco sobre endereçamento, né? O que é endereçamento? Ora, os itens têm que ter endereço, Fábio, né? Seria interessante, né, que sua organização tivesse algum tipo de identificação do item para você saber em que prateleira esse item está, né, onde ele está guardado dentro da minha área de estocagem, né? Então, quando você tem um endereço desse item, vai permitir, né, por exemplo, a questão do PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, né? Então, a retirada do item encontra mais tempo estocado. Isso vai facilitar o quê? Que você consiga renovar, né, o seu estoque, né, aquele produto, às vezes, que está agarrado, você vai identificar e vai conseguir fazer uma promoção, alguma coisa do tipo. Então, o endereçamento serve para isso, né, a fácil identificação daqueles produtos, né, dentro da sua área de armazenagem, e você fazer a gestão deles para que o giro de estoque, né, possa melhorar cada um daqueles produtos. Então, a renovação, né, então não permite o crescimento de quantidade de item, né, sem ou com baixa movimentação, porque vai ser visível, você vai identificá-los, né? Minimizar a movimentação de materiais, né? Imagina você tendo que procurar um estoque gigantesco de itens e tendo que procurar aquele produto, né, um produto X. Daí você tira um, tira outro, não acha, bagunça, né, toda a sua estrutura. Então, por isso, o endereçamento aplicado, né, à área de materiais. A própria separação do pedido, né, o cliente pediu, você sabe onde está o item, facilita, dá agilidade a isso. E encontrar os materiais. Então, aqui, né, um exemplo para vocês, né, lógico, cada organização tem uma estrutura de movimentação, tem uma estrutura de endereçamento dos itens, mas só para vocês terem uma ideia, né, tem alguns códigos, né, que a gente utiliza e tudo, né, dentro dessas áreas, né, para facilitar essa identificação. Então, por exemplo, eu poderia ter, né, a identificação do prédio. Então, se eu tenho mais de um galpão, então qual prédio que vai estar, em qual andar, né, que eu tenho das prateleiras, em qual corredor, qual lado do corredor, qual a pilha e qual o nível, né, no palete, perdão, em qual nível que esse produto vai estar. Eu posso ter uma plaquetinha do item lá, né, P1, 4, D32, 5, no qual a leitura o entendimento desse código, né, seria, né, o prédio P de produção, no primeiro andar, corredor 4, lado direito, né, o D de direito, pilha 32 e nível 5 do palete, né? Então, isso vai te facilitar, né, para quem está de fora, né, às vezes, opa, que número é esse, não entende muitos códigos, né, mas para dentro da organização, né, para a área de estocagem, principalmente, né, todo mundo já conhece, né, esses códigos e facilita muito a identificação do item e a facilidade de você movê-lo, né, rapidamente para atender o pedido, etc. Até para identificar o nível de estoque desses itens também, né? Então, tudo isso aí, uma identificação aqui de uma imagem que eu coloco para vocês, né?
como se fosse isso, né? Então, você tem um prédio, né? Dentro desse prédio você tem as prateleiras, né? Tem andares e tudo, né? Corredores, então, para facilitar a identificação e a busca desse produto, né? Eu ponho o endereço dele na hora de fazer o registro, né? Então, o endereço desse pontinho aqui, destacado, seria, né? 123, que é o prédio, a rua 50, né? Que é essa primeira rua aqui, ok? A coluna 03, então aqui a gente tem as colunas, e o nível de altura, nível 4, ok? Então tem aqui a legenda, né? Então tem rua 040, 030, 020, 010, né? Nível de altura 5, 4, 3, 2, 1, coluna, né? Várias. Então, né, só para a gente ter uma ideia, né, de como é esse endereçamento, essa identificação dos produtos numa área de armazenagem, né? Como eu disse, cada organização tem um padrão ali, né, tem uma quantidade tem uma estrutura, né, de armazenagem do item, né, mas é essa a ideia, né, de ter um código que é registrado no sistema, né, e facilita muito na hora de tirar um pedido, né, de verificar onde está o item, achar e montar o pedido para saída ali para o seu cliente, ok? Alguns indicadores que a gente tem, então, né, para controlar o sistema de endereçamento. O tempo de conferência do estoque, né, tempo de localização de um item para inspeção de qualidade, a redução do volume de materiais com prazo de validade vencido, e a redução do tempo médio de armazenamento de itens, né? Ou seja, o que é isso? Eu pego esses indicadores e identifico, né? Um bom sistema de endereçamento ele vai permitir o quê? Agilidade, né, no tempo de localização, agilidade, né, na redução de produtos que têm validade no seu sistema, né, dentro da sua área de estocagem. Fazer com que eu consiga tomar decisão e fazer com que meu estoque gire mais rápido, ok? Então, essa redução no tempo de armazenamento de determinados itens, ok? Então, por isso que é de suma importância endereçar e identificar os seus itens ali dentro da organização, ok? Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre movimentação de materiais. Bons estudos!